É o Gola mesmo, rapaz. Matheus. Matheus ou Fabiano? Ou os dois? Estamos os dois aqui, professor. Tá os dois? Tudo bem? Tudo. Tudo bem. Tá com a cara de sono amassada aqui. Já acende a luz aqui, professor. Queria ver vocês. Uns 5 minutos, só deixa desamassar a cara. Tá bom, tá tudo certo. E aí, professor, tudo certo? Dá um jeito, dá uma arrumada no shape, né? Ah, tem que dar, né? Tá, tudo bem, cara. Difícil tá sendo lidar com ficar o dia inteiro no computador, cara. Isso aí tá judiando um pouco. Imagina, minha mãe aqui em casa também tá ficando louca já. Aí judia, hein, cara. Porque e assim, eu tenho um pouco de problema na lombar, cara, e aí, putz, ficar sentado o tempo todo pega, hein? Chega ao final da tarde. Mas tá bom. Se não tem uma cadeira boa, né? Aí é complicado. Cadeira boa é fazer que nem aqueles gamers lá, tá ligado? a cadeira boa que a cadeira boa aqui é da sala. Tem essa opção mesmo que a gente tem. Cadeira boa é essa. Mas tá bom. Não dá pra não reclamar muito não, né? Porque tem gente aí que tá em situações bem piores, né? Com certeza. A gente vai se virando com o que tem, né? Uhum. Aos pouquinhos a gente vai consertando aí as coisas aí, ajustando. Cadê a galera, será? Já que aparece os gatos pingados aí. Tá aparecendo bastante gente ou não? Geralmente tá vindo quase todo mundo. Tá bom. Tá bom. Tá bem bacana. Tá bom, né? Vocês moram na mesma cidade? Oi? Vocês moram na mesma cidade? Não, é que a Fábio veio morar comigo agora. Vocês estão de casalzinho. Oi, Elô. Tudo Tipo bem? isso. Tá bom, Vocês já estão juntos quanto tempo? Oi? Vocês já estão juntos quanto tempo? Hoje fez 1 ano e 5 meses. O cara decorou a data. Aí, Fabiano, hein? Tá aprovado, hein? Pior se ele falar assim, quanto que é mesmo? Eu não tô lembrado. Aí é complicado. Aí lascou, hein? Eu acho que em relação à data, assim, eu acho que eu sou mais ligado do que ela. Tudo bem. Ó, a Cassiana tá comendo. Sorvete, aí sim. Pra engordar mais. Esse final de semana não. Passado fui na sorveteria, cara. E tem um sorvete que eu lembro que eu gosto muito, cara. Não sei se é da época de vocês, mas é aquela moreninha, sabe? Nossa, eu gosto demais daquilo lá, cara.
pensa num troço que eu sou viciado. Nossa, é gostoso mesmo. Nossa, aí quando eu compro de 10, de 15, aí minha filha vem, já gostou também, aí pronto. Ainda tem porque deu uma esfriada, senão não tinha mais nada. Agora tá um pouco calor. Hoje tava esquentando um pouquinho, vou comprar um sorvete. Diz que quarta-feira vai dar, não sei, talvez caia um pouquinho, mas não muito a temperatura. Mas, se Deus quiser, chova um pouco, né? Uhum. Oi, tudo bem, Jéssica? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Cadê a Vitória? Ô, Dani, aparece aí, Dani, pra galera ver. O Rony. Ei, Rony, cadê você, Rony? Fala oi, Rony. Fala oi. Tá O jogando? microfone dele não funciona. Entendi. A Oi, Dani. Dani. Oi, gente, tudo bem? Ó, quem chegou agora, a Cassiana tá tomando sorvete, viu? Quem quiser. Sim. Quem quiser, Já acabou. quem quiser. Bom, Já Rony, acabou. quem quiser, fica à vontade. Bem assim. Mas esses dias atrás ela tava fazendo estrogonofe lá, velho. Me deu uma vontade pra Aí, ver, ó. velho. Tá vendo? Tá vendo como Acabou. é que é? É, sacanagem isso aí, viu? Essa quarentena também só tá. A gente só tá engordando também. Tô fazendo um monte de coisa aqui pra comer, rapaz. Engorda mesmo, cara. Daqui a pouco eu acho que eu vou montar até um restaurante já. Ah, mas você vai ver. Você vai ver se não vai Ontem dar foi da uma... minha mãe, ela fez coxinha, nossa senhora. Aí, ó. Só coisa light. Só. Tá doido. Mas Só tá coisa que bom. emagrece. Mas tá bom, tá bom. A gente tá igual o urso, né? Só tá juntando gordura, só camada de posa pra invernar. Agora o casal tá aparecendo. Acendemos as luzes. Despertou. Eu ainda não. Eu só acordei, só levantei. Cadê você, Tânia? Queremos vê-la. Rafaela também. Pode aparecer aí. Lá no São José, no colégio, aí Tânia apareceu. Lá no colégio, os alunos são obrigados a deixar a webcam ligada. Porque tem muitos que deixam sem a imagem e ficam dormindo. Vão dormir. Acredita? Meu irmão faz isso, eu julgo ele, tadinho. Viu? Só avisando aqui, se cair, se der o tempo, a gente volta, se nós não tivermos aí tirado todas as dúvidas, tá? Beleza, prof. Gente, como é que... Eu geralmente dou 5 minutos de tolerância, mas tem pouco, hein? Já é mais ou menos isso mesmo, professor. É, Não só aumenta nós? mais, não. Não, tipo assim, aumenta um pouquinho mais, mas não passa de 20. Mas não tem Sempre 20. fica, tipo... pior que não tem 20, né? Fica em torno de Não, 11, mas tipo, 13, fica sempre né? 17, 15. Então eu vou avisar aqui no grupo que nós já vamos começar, tá? Não é todo mundo que vê. Então, beleza. Já avisei aqui. Pessoal, primeiro eu queria agradecer vocês. Quando eu comentei com vocês que a sala de vocês ela é diferenciada, e quando eu digo diferenciada, é no aspecto de... Viu? Eu vou pedir um favor para vocês desligarem o microfone. Fazendo um favor, por enquanto. Deixa que eu vou desligando aqui. Vocês desligam aí isso, deixa o microfone desligado, fazendo um favor. Então, eu queria comentar com vocês que eu falei que a sala de vocês é diferenciada no aspecto que a Tânia veio comentar comigo, vocês queriam uma revisão, né, assim, online, e depois eu fiquei pensando assim, que, pô, que legal, né, vieram, pediram, conversaram. Eu digo isso porque a gente sempre compara ao ano anterior, né, que era bem difícil.
mas eu agradeço a compreensão de vocês aí, a iniciativa e a forma de diálogo de vocês. Eu acho que isso é muito importante. Vocês devem manter isso na vida de vocês e também com um grupo, né, de vocês. Eu acho que é muito válido isso aí. Oi, Vitória, tudo bem? Então, queria elogiar e agradecer vocês nesse aspecto. A outra situação, eu fiquei meio assim preocupado, vocês ficaram assustados com a revisão gravada ou não? Não? Ficou, Elô? Tá, mas não precisa ficar preocupada não, Elô. Quando eu coloquei aquela revisão, é uma revisão mesmo só para a gente poder esclarecer assim, ou tentar lembrar aquilo que nós já tínhamos visto. Tudo aquilo que nós vimos naquela revisão gravada, ele está relacionado às características de uma população. Então, a população, ela existe. Quem gosta de ver documentários, né? Esse feriado aí, esse feriado prolongado que a gente está tendo, a gente pode dizer assim, né? Quando dá um tempinho, até minha esposa já tá assistindo. A gente não assiste mais jornal, porque é só morte, né? Só desgraça. Então, a gente só vê Animal Planet, Discovery, National Geographic, e ela já está, né, ficando por dentro das coisas. Então, a gente vê muito essa questão da população, é muito interessante. No entanto, que uma das nossas aulas que eu preparei para vocês estava associado, lembra lá da África, dos animais que migravam, teve a teoria no Odum aqui, e aí eu complementei com um documentário que teve no Animal Planet sobre aquilo lá. E fala-se muito, né? Então, o que eu estava comentando, quando a gente vê, estuda, escuta sobre uma população, essa população ela vai sofrer variação. É simples assim. Essa variação, quando eu falo de variação, é aquilo que nós aprendemos que são as interferências, os fatores que vão incluir dentro de uma população. Então, a gente pensa o quê? Bom, se eu tenho população, essa população ela vai passar por natalidade, que é o nascimento. Isso aí é uma coisa básica, né? Ela vai passar por mortalidade, essa população ela pode migrar. Quando eu digo migrar, pode ser que poucos migrem e outros não migram. Isso pode variar. Então, quando eu falo migração, pode ser a entrada ou pode ser a saída de indivíduos dentro daquela população que a gente está estudando. Tá bom? Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, nesses fatores, natalidade, mortalidade, emigração e imigração, isso não vai interferir, olha para mim, gente, não vai interferir na quantidade de indivíduos nessa população? Vai. Essa população, ela não está presente numa área? Eu não sei que área, mas ela está presente nesta área. E quando eu digo que uma população está presente dentro de uma área, eu tenho que entender que essa área, com o aumento dos indivíduos dessa população, vai variar de forma, em relação à quantidade, né, vai ser maior, então a densidade vai ser influenciada. Se a quantidade diminui, a densidade também vai diminuir. Claro que a densidade, qual que é a relação da densidade, pessoal? Quem pode me dizer? Qual que é a relação da densidade? Como que eu sei? Como que eu consigo descobrir a densidade de uma população? Dependendo da área. Da área e que mais? Da população. E da quantidade de indivíduos dessa população. Então, eu preciso ter a quantidade de indivíduos, né? E eu tenho que ter uma estimativa disso. E eu tenho que também saber a área que esses organismos estão habitando. Deixa eu falar. Oi, Bruno. Oi, Ana. Quem mais que eu não falei? Oi, só, né? Oi, profs. Tudo bem com você? Tudo. Saudades dessa barba. Ui. Vamos lá. Deixa minha esposa escutar isso. Oi, Rafa. Bom, então é o seguinte. Isso são as características de uma população. Tá? Então, assim, para aliviar vocês, eu vou ser bem específico nessa revisão, tá bom? Vou direcionar bastante vocês. Então, peraí. Ô, Rony, você coloca cada imagem no fundo que eu não estou entendendo. Ai, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Então, ó. Professor, Ah, você tá gravando essa aula para depois deixar lá pra gente ver de novo? pode ser? Melhor.
Pode ser. Só tem que ver assim, pelo tempo, né? Se a gente consegue deixar lá certinho. Eu jogo o link no Moodle e jogo depois lá no YouTube, tá bom? Tá. Obrigado, professor. Quem quer louco? Falou, né? É. Então, beleza. Então é o seguinte, galera. Eu não vou cobrar de vocês como aquela atividade que nós fizemos em informativa, em exercícios, que são os cálculos de densidade, lembra absoluta? Lembra disso? Tá? Isso eu não vou cobrar de vocês, não. Ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou compartilhar no Word a tela para a gente especificar alguns tópicos que eu acho extremamente importante para a prova. Beleza? Pode ser? Então, eu vou compartilhar. Ó, a Ana chegou bem na hora, hein, Ana? Professor, eu cheguei atrasado, Ó, cheguei agora. uhul, tá bom, chegou. Tá aí. Então, vamos lá, vou compartilhar com vocês a tela aqui. Muito bem. Deixa eu deixar aqui do lado. Bom, então aqui é o seguinte, só para quem chegou agora, eu estou gravando essa aula, tá? Então, eu vou estar tentando disponibilizar para vocês depois lá no YouTube. Bom, então aqui eu tenho um primeiro tópico que eu acho interessante, tá aqui, ó. Quais são os 4 fatores básicos, então, que determinam o tamanho de uma população? Então, 4 fatores básicos. Eu pergunto para vocês, né? Se vocês colocarem densidade, vocês acham que está certo? Pode deixar o microfone aberto aí agora, para a gente poder discutir. Vocês acham que se eu colocar na densidade ali, tá certo no fator? Eu acho que não. Não. Seria comunidade? Não tá certo. Não tá certo. Os fatores que vai determinar o tamanho de uma população é a interferência daqueles fatores que eu comentei no comecinho da revisão, que é natalidade, mortalidade, imigração e emigração. Esses são os fatores. Então, quando eu digo que há a saída de organismos, né, daquela população, eu tenho um saldo negativo. Aí vem a pergunta, né? Tudo bem, professor, você comentou então que os 4 fatores são esses. Esses 4 fatores vão interferir na densidade, que, resumindo, é o número de indivíduos, né, determinados por uma área ou por um volume. Então eu quero que vocês saibam que se mortalidade, presta atenção, se mortalidade e emigração, lembrando que emigração é a saída, se está acontecendo em maior quantidade esses 2 fatores, ou um deles também, mas que seja representativo, eu vou ter uma maior ou menor densidade? Uma menor densidade. Menor densidade. Ok? Então, ao contrário disso, seria se eu tivesse uma maior natalidade e maior imigração. Tá? Então, acho que isso está bem claro, certo? Podemos continuar? Sim. Tá. Outro tópico, então. Importância da resistência ambiental no crescimento populacional. Quando nós falamos de crescimento populacional, nós especificamos lá nas curvas, né? Nós falamos a curva exponencial, que pode ser uma curva exponencial que não tem uma interferência ambiental, que aí eu chamo de uma curva hipotética, né, ou teórica, que é a curva em J. Lembra que tinha aquela curva em J que subia de forma rápida, né, exponencial? E nós sabemos que no ambiente natural isso não existe. A gente pode ter um exemplo disso em laboratório, que daí é controlado. É um ambiente controlado, é diferente. Agora, quando você coloca lá no ambiente natural, nós sabemos que existe resistência ambiental. Aí, está dizendo assim, importância da resistência ambiental no crescimento populacional. Galera, nós sabemos que quando há oferta de alimento, quando há disponibilidade de espaço para aqueles organismos, a gente determina que crescimento populacional vai existir. Né? Só que nós sabemos que existe a resistência. Existe, então, por exemplo, outras populações que possam interferir nessa população. Nós podemos entender que fatores extrínsecos, né? Ou seja, fora daquele ambiente que ele vive, mas que interfere naquele ambiente, pode também interferir.
ok? Então, tudo isso vai determinar, então, uma certa resistência. Agora, se essa resistência ela é uma resistência que vai ser impactante, de certa forma, ou razoavelmente, aí eu já não sei te dizer, porque nós não estamos usando nenhum tipo de exemplo nesse momento. A resistência ambiental, a importância dela, galera, é imaginar que tudo e qualquer indivíduo que está dentro desta população, ela precisa sofrer isso. Ela precisa passar por uma resistência ambiental, justamente para controlar o crescimento dessa população. Então, a resistência ambiental, ela entra como um controle populacional, um controle do crescimento populacional. Eu não posso deixar que uma população ela cresça de forma exponencial. Então, como que eu não vou deixar? Ué, o ambiente vai tratar disso. De que forma? Através desses fatores. Então, eu posso dizer que esses fatores pode ser a temperatura, pode ser a seca, pode ser a oferta ou a falta de água, dependendo da situação. Eu posso dizer que são os parasitas, que são predadores, né? Claro que nós não falamos ainda de comunidades, né? Mas, assim, ficar claro, então, que existem essas interferências e que elas são importantíssimas para poder controlar o crescimento populacional, tá? Então, a resistência ambiental, ela serve para isso, para controlar o crescimento. Beleza? Tranquilo, né? Deixa eu só um minutinho aqui. Deixa eu só pegar uma aguinha lá, que minha garganta tá... Só um minuto aí, galera. Quer sorvete, galera? Tô aproveitando que minha mãe retomou a sorveteria e tô acabando com o estoque. Você tem vergonha na sua cara, né? Nossa, Vai dar uma cagarré isso aí, velho. Pô, não fala assim, cara. Eu tô fazendo isso há 2 semanas já. as lombrigas estão morrendo tudo congelada. Acabou o recreio. Mas já, professor. Acabou o recreio. Eu nem tempo no focal. Minha mulher expulsou de lá. Estava fazendo comida com a fome. Vamos lá, então. Isso aqui vocês reconhecem, certo? Todo mundo reconhece, né? Opa. Depois a gente faz a conta pra gente. Trabalhamos tanto, né? Galera, vocês sabem que o conteúdo da nossa prova, ela vai ser voltada apenas àquilo que nós estudamos de forma presencial, tá? Eu acho justo. Tá? Eu acho mais justo. Então, aqui, nós temos, então, 2 eixos, então, em azul, onde determina, então, o número de indivíduos e o tempo. Então, a gente percebe aqui que a letra A, para nós, representa o que dentro desse gráfico? A curva exponencial. Um crescimento exponencial. É uma curva em J. Vocês percebem que a curva em J, ela está mostrando para nós extremamente um favorecimento de crescimento sem muita espera. Ou seja, aqui onde eu estou com o cursor, eu tenho uma quantidade de indivíduos que, sem muito tempo, e a gente percebe através daqui, né, ó, sem muito tempo, ele cresce repentinamente. Então, isso é um crescimento exponencial. Então, letra A, essa letra A aqui está nos informando, então, que é um crescimento exponencial, uma curva em J, de uma população que não está sofrendo resistência ambiental. Em contrapartida, a letra C está representando para nós uma curva, então, sigmoide, não é? Ao celular. Está nos representando, então, uma curva sigmoide, e que este crescimento, vocês observam que ele leva um pouco mais de tempo para que ele comece a ter um crescimento considerável. A partir daí, ele há um crescimento, mas é um crescimento mais lento. Por que é um crescimento mais lento? Porque existe o que nós falamos anteriormente, que é o B. O que o B representa? Resistência, né? A resistência ambiental. Ok? Então, esse intervalo aqui, ó, entre uma curva sigmoide e uma curva em J, isso aqui representa a resistência ambiental. Ok?
E aí são todos aqueles exemplos que eu mencionei para vocês. Tá? Deixa eu pensar aqui. Então, letra B seria resistência ambiental, a C seria um crescimento sigmoide, de curva sigmoide, né? Que é uma curva que sofre, então, com a resistência ambiental, um crescimento que sofre com resistência ambiental. Deixa eu só mencionar uma coisa com vocês. A partir dessa flecha aqui, ó, que está representando na curva C, a partir daqui, está demonstrando para nós que a resistência ambiental ela já não está mais interferindo nesse aumento. Por quê? Porque ele já chegou na capacidade de suporte do ambiente. Bom? Então, aqui a gente percebe que a resistência ambiental ela já não está mais tendo aquele controle fundamental, porque ele já não está tendo aquele crescimento. Tudo bem? Ah, professor, mas nessa parte onde ele fica estável, ele tem variação, não tem? Tem variações. Então, os filhotes nascem, os filhotes morrem e essa interferência, então, aqui pode acontecer. Mas aqui, o ideal é que a gente, então, entenda esse gráfico dessa forma. Continuando aqui, eu tenho um outro tópico que diz assim, ó, uma região tropical sofre a atividade de caça de lagartos nas dunas de uma restinga. Então, a gente sabe que lagartos são animais, de certa forma, resistentes a um ambiente onde a temperatura é alta. E a gente sabe que a temperatura relacionada ao meio de vida desses animais é muito importante. Por quê? Porque são animais que necessitam de luz, calor, para que eles possam tornar-se ativos e assim poder executar o seu forrageamento, como nós já mencionamos aí nas aulas em EAD. Muito bem. Então, vamos ver o que isso pode estar acontecendo. Aqui, estou mostrando para vocês, deixa eu só fechar aqui. Estou mostrando aqui para vocês uma variação. Ó, então, eu tenho hora e tenho a quantidade de indivíduos em certa hora do dia. Beleza? Bom, o que a gente podia mensurar aqui? Nós podíamos mensurar a construção, por exemplo, de um gráfico. Eu acho que eu não lembro, mas antes de acontecer essa pandemia, eu acho que eu mencionei para vocês sobre isso, que eu iria cobrar vocês de estar fazendo um gráfico, né? Mas não é um gráfico de coluna, é um gráfico de linha. E aí, o que a gente tem que entender nisso aqui? Nós temos duas informações. Nós temos uma variação no número de indivíduos, ok? Igual o gráfico aqui, ó, de cima, ó. Então, o número de indivíduos pelo tempo. Então, a tendência aqui, deixa eu só ver, era nós montarmos, então, poderia montar aqui, então, um gráfico, né? Onde um dos eixos vai estar representando, então, o número de indivíduos pelo tempo. E aí a gente vai dividir, né? Colocar aqui a hora, o número de indivíduos com o tempo, de acordo com cada informação. Então, por exemplo, para 8 indivíduos, eu tenho que ligar esse 8 indivíduos a 8 horas, ok? 8 horas da manhã. Muito bem, a partir das 10 horas, já aparecem quantos indivíduos? 32. Então, a gente percebe que conforme o tempo torna-se mais quente, e a gente tem que lembrar que ser um animal de restinga é um local, né, de areia. Então, a areia ela tem uma capacidade muito, muito alta de absorver, e ao mesmo tempo que ela tem uma grande quantidade de absorver, ela também tem uma grande quantidade rápida de perder calor. Tá? Então, ela tem essa tendência. Então, a gente observa que às 14 horas já está com 128 indivíduos. De quantas espécies? De 8 espécies diferentes. Mas aqui eu não estou levando em consideração a quantidade de espécies, mas sim a quantidade de indivíduos. Então, a gente percebe que há uma variação muito maior conforme o ambiente começa a esquentar. A partir
A partir do momento que esse ambiente começa a variar, né? Então, para as 16 horas, 18 e 20 horas, a quantidade de indivíduos e a quantidade de espécies diminui. Okay? Então, a gente pode muito bem construir um gráfico como esse aqui de cima. Então, a gente coloca o número de indivíduos. Então, vou colocar lá as 8 horas aqui, né? Coloco 8 horas, coloco 8 indivíduos e aí eu faço o encontro dessas duas informações. E eu vou fazendo isso conforme a quantidade de indivíduos aumenta e o tempo também aumenta. O que eu vou fazer a partir daqui? Eu traço, então, uma curva, né? Onde os pontos de ligação entre as duas informações vão sendo formadas. Pessoal, alguma dúvida nessa questão de montar um gráfico? Não? Ô, professor, mas aí, se você colocasse o 8, a quantidade de indivíduos na linha vermelha ali, ligando a linha vermelha à linha azul. A próxima linha que eu fosse pegar, a próxima quantidade, que seria 10 horas, como que eu faria? Então, vocês, eu vou pedir para que vocês... Então, o que eu vou pedir para vocês é que vocês tenham, assim, uma consideração entre o espaço de um tempo e outro e de indivíduos também para outro. Então, por exemplo, aqui, ó, o número de indivíduos, Rafa, você vai... Por exemplo, o número de indivíduos é 8. Então, eu não posso traçar aonde está sendo o encontro dos dois eixos, porque daí seria 0. Então, eu vou pôr lá, onde eu estou colocando aqui, ó, 8 indivíduos, e aqui eu vou estar colocando 8 horas. Então, o encontro das... Opa. Aí, o encontro das duas, né? Vou estar formando um ponto, certo? Aí, 10 horas, um pouco mais... desculpa. 32 indivíduos. 10 horas um pouco mais distante, vou juntar lá em cima o encontro dessas duas informações. Quando eu montar tudo, Rafa, quando eu montar todas as informações, eu passo, então, uma curva onde está tendo o encontro de todos os pontos. E vou montar, então, a curva. Beleza? Então, tá bom. Se vocês quiserem fazer esse gráfico, tá? É uma sugestão, não é obrigatório, mas se vocês quiserem fazer com papel com folha quadriculada, com folha milimétrica, aquelas coisas lá, fica a critério de vocês, tá bom? Mas não é obrigatório, não. Beleza? Tá. Então, nós percebemos, conforme a informação, que conforme o ambiente fica mais quente, vão aparecendo mais indivíduos. Não só indivíduos, mas também a quantidade de espécies. O que acontece é que existe, galera, um fator extrínseco que está sendo determinante para isso acontecer. Não é? E qual é? Calor. O calor. Mas o calor aumenta devido ao quê? Eles são animais ectotérmicos. Sim, são ectotérmicos. Mas eu estou dizendo assim... qual o nome do fator? Não é o calor, ele é um fator. Mas para que tenha maior ou menor calor, o que tem que variar? É a incidência solar. Peraí. Não é... Temperatura. Temperatura. Exatamente. Temperatura. Nossa, perdi vocês aqui, peraí. Vocês estão vendo a tela do Word, né? Tá. Porque pediu para atualizar o negócio aqui, eu fechei aqui. Pera aí, galera. Vou fechar isso aqui, tá me atrapalhando. Tá. Danado. Tá vendo vídeo aí, né? Minha cara fazer isso. Por isso você tá perguntando se nós tá vendo o Word, né? Não, minha cara. Mais 9 minutos. Mas isso, 9 minutos. Então, vamos lá. Fica quieto, Bruno. Vamos para a próxima aqui, então. Ó. Galera, o que é necessário, então, para que tenha equilíbrio populacional na natureza? O que é necessário? Equilíbrio populacional. Imigração, a mesma quantidade que... Imigração, a mesma quantidade que imigração. Uma mesma quantidade de nascimentos e mortes na mesma época.
são os fatores que são determinantes, né? Para que isso aconteça, Sim. né? Mas Fala. então é preciso ter um equilíbrio na densidade populacional. Ó. Não pode ter uma variação muito distinta, né? Não pode ter uma variação muito distinta. Isso determina o equilíbrio, né? Isso é importante para que você tenha equilíbrio. Deixa eu só ver uma coisa aqui antes de continuar. Se cair, eu mando lá outra. Deixa eu só verificar uma coisa aqui. O que é necessário para ter um equilíbrio populacional? Tem coisa que eu preciso lembrar aqui para poder falar para vocês. Mas o que é equilíbrio? O que é? O que é natureza? Quem que é a Rafa que tá falando? Professor, o que é um equilíbrio, professor? O que é a natureza? O que é população? O que é necessário para que tenha equilíbrio populacional? A população determinada por indivíduos da mesma espécie, não é? Não é isso? Não. Pera, não entendi. Quê? População. Pera, não entendi. Prof, repete aí que eu não entendi. Peraí, vamos por partes. Faz a pergunta de novo. O que é necessário para que tenha equilíbrio populacional na natureza? Vocês comentaram aí. Quem comentou e falou sobre a questão, quando você tem uma variação muito alta de densidade, tá? Você está tendo uma densidade muito baixa, muito alta, você não está tendo um equilíbrio. Claro que precisa existir o quê? O que nós chamamos de dinamismo. O que seria o dinamismo? Não sei quem comentou aí também que esse equilíbrio ele é determinado por aqueles 4 fatores. Natalidade, mortalidade, emigração e imigração. Isso é o que a população sofre, que nós chamamos de dinamismo. Tá? E esse dinamismo ele é constante. Então, quando a gente vê lá, quando a curva sigmoide chega até sua capacidade de suporte, começa a variar assim, ó, eu estou tendo um dinamismo. Eu estou tendo, então, uma variação, mas uma variação importante para ter um controle dessa população. Para ter um equilíbrio. Tá bom? Mas, professor, você falou que para ter esse equilíbrio populacional, você falou alguma coisa de espécie. Era necessário ter indivíduos da mesma espécie? Não, porque alguém perguntou assim, mas o que é equilíbrio? O que é populacional? Alguém estava perguntando alguma coisa assim, parece? Não lembro quem. Então, estava explicando o que era população para você, entendeu? Meu Deus. Não, população... Você sabe o que é população? O que é uma população? Quando tem indivíduos da mesma... Não. É um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Então, você viu aquela atividade que eu postei para vocês lá dos gnus, que faz aquela migração? Então, aquilo lá é uma população de gnus. Tá? Aquilo é uma população. É um conjunto de vários indivíduos lá que são da mesma espécie, vários gnus. Por exemplo, aqui, ó, nesse exercício que vocês estão vendo aí, aqui eu tenho uma única espécie. Então, aqui eu tenho uma população. Aqui eu tenho 2 espécies, 32 indivíduos de 2 espécies. Aqui eu tenho 2 populações. Aqui eu tenho 4 populações e assim por diante, né? 8 populações. Porque são 8. Aí você tem a comunidade. Ele vai formar uma comunidade, daí mencionando com os fatores bióticos e abióticos, né? Isso aí. Vamos lá. Bom, isso aqui, o que determina a diminuição e o aumento da densidade da população? O que determina a diminuição? Vamos lá. A diminuição. O que determina a diminuição de uma população? Mortalidade. E a imigração. E a emigração. Isso. E o aumento ao contrário, né? Natalidade e imigração. Então, eu sei que isso é determinante para a densidade populacional. E
Ok? Tá cortando, não entendi. Rafa, você que falou? Não. Nossa, mas tá gostoso. Ó, Mas gostoso. outra coisa que a gente precisa mencionar. Já até comentei no início. Para a gente poder calcular, então, densidade, então a gente precisa saber a quantidade de indivíduos e o que, Bruno? Mortalidade. E o que? A área, né? Eu não prestei atenção. Fala. Tá conversando no celular, né, ô sem vergonha? Foi mal. Eu disse o seguinte, para a gente poder determinar, então, a densidade, para calcular uma densidade, nós temos que ter aí duas informações no mínimo, que é a quantidade de A área e a indivíduos população. e a área, né? Quantidade de indivíduos Isso. e a área. Ô, Rafa, não sei se você estava aí no começo, mas eu não vou estar colocando aqueles cálculos para calcular a densidade absoluta, tá? Aquilo lá não vai ser cobrado, não. Vamos ver. Eu tô tentando entender o conceito, professor. Aí é fixação mesmo. Aí é uma coisa que você vai ter que... Porque assim, você já ouviu a explicação, você já trabalhou com exercícios sobre esse assunto. Então, para você poder entender o que está sendo pedido, você vai ter que estudar, vai ter que fixar aquilo ali. É como se fosse quase uma decoreba, né? Porque são conceitos. É a mesma coisa que você falar assim, o que é celulose, né? O significado dela você vai ter que definir. Definir o que é uma população é aquilo que nós tínhamos mencionado lá. Tá? Vamos ver aqui. Pessoal, alguma dúvida? Todas. Eu vou... Na verdade, eu nem entendi a ponto de formular uma dúvida, professor. Então, você vai ter que fazer o seguinte. Você precisa, então, ter em mente, então, isso na sua cabeça, porque você vai ter que ter estudado isso aí para você poder ter dúvida. Entendeu? Se você não estudar, não gera dúvida. É fato. Se você não estudar, não gera dúvida. Então, você precisa... É igual a Rafa, precisa estudar os conceitos e começar a ler, por exemplo, esses tópicos que eu passei para você. Se tiver alguma dúvida, manda um WhatsApp, manda uma pergunta, eu respondo para vocês. Tá? Enquanto a gente vai ter esse tempo aí, eu respondo. Não tem problema nenhum. Mas a prova, ela vai estar baseada nisso aqui que nós comentamos. Não vai ter segredo nenhum. Escutou? Certo? Fique tranquilo a respeito disso. Bruno. Professor. Professor, como que é o nome? Se cair a ligação, eu mando de novo, tá? A ligação, se cair a contato. 5, 4, 3, 2, 1. Fala, Professor. Rafa. Não, é a Simone. Fala, Simone. Vai ter questão aberta?